como é que será que essa pessoa que vocês querem mentalizar vos enxerga neste momento presente? Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão no canal da Semente Estelar, o meu nome é Diana, se é novo aqui faça a sua inscrição, ative o sininho para poder receber as notificações e para quem já é costume acompanhar, a minha gratidão pela vossa confiança. Coloquem o like, o comentário, se puderem a partilha do vídeo e eu volto a relembrar o tema da tiragem coletiva, é como é que ele ou ela vos encara, como é que vos vê neste momento atual. A tiragem é válida quando chegarem aqui, independentemente da data. Ok? As opções de escolha, nós temos duas. Na primeira opção, nós temos o nosso Buda da Fortuna e na segunda temos o nosso Elefante. O Buda e o elefante. Eu desta vez vou baixar a câmera, vou fazer aqui uma leitura com um arcano maior e o complemento dos arcanos menores. Vamos então baixar para poderem ver a mesa de jogo. Primeira consulta, o Buda. Segunda consulta, o elefante. Como é que ele ou ela me vê? Como é que me enxerga neste momento atual? Vamos começar então por quem escolheu aqui a primeira consulta do nosso Buda e começamos então por puxar uma energia geral com um arcano maior. Tragam a energia dessa pessoa para a mesa. Atenção, que eu vou interpretar como é que ele ou ela vos vê. Pode corresponder ou não à realidade, ok? É a percepção dessa pessoa. Então vou perguntar ao tarô como é que essa pessoa especial, que o consulente da opção de número 1 está a mentalizar, como é que enxerga o nosso consulente na atualidade. Eita, arcano do ermita, vocês podem não acreditar, mas eu estava a embaralhar e este arcano estava na minha cabeça. Parece que já me estavam a dizer que era mesmo esta energia. Então, como é que essa pessoa vos enxerga? Isolados, afastados, sem falar nada ou a falar muito pouco, que precisam de um tempo para vocês para saberem aquilo que querem, afinal, não é? Vocês fecharam-se, vocês deixaram de fazer, seja o que for. E, portanto, energia do ermita é alguém que vai para dentro da caverna e que precisa de lá estar, até mesmo num processo de autodescoberta. Podemos ter aqui uma fatia de consulentes, que essa pessoa tenha consciência que vocês são evoluídos espiritualmente, que mergulharam num processo de autodescoberta e aprendizado com vocês mesmos e que agora estão a crescer. Estão a amadurecer para a vida nesse processo de autodescoberta. Então, toda a pessoa que amadurece e que realmente consegue um sucesso nesse amadurecimento é alguém que já não é aquilo que era. É alguém que mudou. É alguém que passou de verde a maduro. Então, nesse amadurecimento, a gente amadurece ideias que podem mudar, amadurece prioridades que também podem mudar, amadurece muita coisa na vida e aquilo que eu queria, hoje em dia, eu posso não querer mais. Ou aquilo que eu não dava importância, hoje em dia eu passei a dar importância. Porque o ermita, ele amadurece, ele cresce. Ainda podem estar aqui num processo que a pessoa acha realmente que vocês ainda estão na busca das respostas. Ainda continuam a vossa jornada com a lanterna em riste a tentar iluminar o caminho à frente, não é? Então, se estão a tentar encontrar o caminho, iluminar o caminho, é porque ainda podem ter dúvidas. Então, como têm dúvidas, eu isolo-me, porque eu não tenho certeza. Eu estou em busca de respostas. Então, a pessoa sente que vocês estão fechados em copas, metidos na vossa, muito recolhidos, provavelmente o resultado de dúvidas, de incertezas, de tentarem reformular prioridades e de estarem aqui num processo de crescimento. A pessoa também acredita na maneira dele ou dela ver as coisas, que independentemente desta paradez, que vocês pensam muito nele ou nela e que ainda têm saudades.
Na cabeça da pessoa, a pessoa acredita que vocês pensam na situação e que têm saudades da criatura. 4 de espadas, 10 de espadas, 4 de ouros, 5 de paus, 5 de ouros, 2 de copas. Essa pessoa acredita que o vosso amor continua intocável, que o vosso sentimento se mantém, independentemente deste contexto. E qual é o contexto? O contexto é que a pessoa também acredita que vocês colocaram aqui um ponto final, mesmo que fosse contra a vossa vontade, porque temos aqui um término com dor, um término dolorido. Mas o que é que me passa aqui? Que talvez vocês tenham passado por uma fase com essa criatura muito difícil e que foi inevitável vocês escolherem aqui a mudança, o término, o ponto final, o afastamento, o deixar de fazer, seja o que for, para a pessoa sentir que não vai continuar a fazer de vocês palhaços. Foi este o termo que me veio, tá bom? Aqui a sensação que me dá é que vocês já foram bastante dependentes dessa criatura, emocionalmente principalmente. Também podemos ter pessoas que já foram dependentes financeiramente, mas grande parte foi dependente no sentido emocional e que sofreu muito com a rejeição por parte dele ou dela, não é? Que se sentiu colocado de parte, que sentiu que não era prioridade. E isso, ao longo do tempo, foi de veras cansativo para o consulente. Então agora vocês precisam de descansar, de tirar umas férias desta criatura, de dar mais tempo a vocês próprios para refletirem melhor se realmente é isto que vocês querem na vossa vida. E o que é certo é que, sendo verdade ou não, a criatura acredita que vocês estão exaustos, cansados, que já não aguentaram mais e tiveram que se afastar devido a muito conflito, tanto conflito interno como conflito direto com a criatura, não é? O conflito interno era devido a vocês fazerem muito e receberem muito pouco. Mas, independentemente disso, a criatura acredita que vocês continuam com o apego, até mesmo com uma obsessão constante, a pensar nele ou nela. Pode ser uma obsessão que é puxada magneticamente e energeticamente por ambos os lados. Para alguns casos, sim. Tá bom? Então, de uma forma resumida, a pessoa, como é que vê o nosso consulente? Isolado, sem atitude, calado, exausto, cansado, que precisa de um tempo, optou por colocar um ponto final porque já não havia condições para continuar naquela situação difícil, então está na hora de descansar, não é? Está na hora de ver realmente o que é que eu quero para a minha vida, porque eu cheguei a um ponto que os objetivos são contraditórios. Por um lado eu quero, por outro lado eu estou aqui a ver que se calhar isto não é o melhor para mim. Então existe aqui um pau de dois bicos, existe uma ambiguidade, não é? Podíamos ter aqui casos que realmente vocês brigaram feio, que através dessa briga veio o ponto final, não é? Existe medo de continuar, existe receio de voltar a investir. Para alguns casos, essa criatura acha que vocês necessitaram de recorrer à ajuda terapêutica, à ajuda de um psicólogo, à ajuda de um terapeuta, para conseguir superar uma situação muito complicada. Um abalo emocional, uma tristeza. Aquilo que vocês verdadeiramente gostariam, segundo o raciocínio dele ou dela, era uma parceria de mãos dadas, uma estrutura, uma família ao lado dessa criatura. Uma resolução positiva de todo este conflito. Mas tal não foi possível, porque do outro lado
houve aqui ausência, houve a falta, houve até uma teimosia de braço de ferro com orgulho e que não ajudou para a fluidez das coisas. Podemos ter aqui também um pequeno grupo que entre vocês e essa criatura existe aqui pendências que têm a ver com dinheiro, com matéria, divisões, dívidas. E também é um caso que traz angústia e que tem que ser resolvido. Independentemente dessa questão, ele ou ela acredita que vocês têm o coração cheio de amor, que pensam muito na situação, que não esqueceram, mas que a vossa dignidade tem que falar mais alto e que foram obrigados a deixar de fazer por onde, a colocar um ponto final e a lutarem contra vocês próprios para não se permitirem mais uma vez a cair no mesmo buraco dentro destas confusões, destas condições aflitivas, com falta de realização, com falta de completude. Aqui temos um sofrimento que não é brincadeira. E a criatura tem plena consciência disso, que provocou, que ajudou que as coisas ficassem assim e que agora vocês estão a descansar e a reavaliar aquilo que querem para a vossa vida. É desta forma que ele ou ela vos enxerga neste momento. Escrevam nos comentários se acham que faz sentido a leitura. E vamos passar para quem escolheu a segunda consulta, a opção do nosso elefante. Mentalizem então a pessoa que querem mentalizar, tragam a energia dele ou dela para a mesa. Eu relembro que é uma tiragem coletiva, adaptem à vossa situação. Arcano maior, como é que essa pessoa que o consulente da opção de número 2 está a mentalizar, enxerga o nosso consulente no momento atual. O vídeo é temporal e válido no momento em que chegarem aqui. A morte, ponto final. Libertação, não é? É aquele contexto de que não é uma perda, é uma libertação. Então vocês querem se libertar porque se sentiam presos numa condição de vida com essa pessoa que não estava bacana para o vosso lado. Então é o término de uma situação difícil. Vocês poderiam ter colocado o término na relação, ou então a pessoa sente energeticamente, mesmo que já estejam afastados, a pessoa sente que vocês estão a tentar superar de vez, libertarem-se da energia dele ou dela e que no fundo estão a ter aqui uma transformação como pessoas e até a nível espiritual para alguns casos. Então esta pessoa está a sentir que vocês estão a tentar prosseguir com a vida. Libertarem-se de vez, colocarem um ponto final definitivo em tudo o que diz respeito a esse passado com essa criatura. Então temos casos que vocês há pouco tempo terminaram a relação e que estão a tentar seguir a vida, e temos outros casos em que já estão afastados há algum tempo e que vocês já estão a dar como perdido e a pessoa sente que vocês estão a tentar seguir com a vida para a frente. Renascer para a vida, independentemente dessa criatura. É desta forma que ele ou ela está a ver o nosso consulente da opção de número 2, não é? Talvez até que você desistiu. A pessoa pensa, até determinado ponto, que você já não vai fazer mais nada por ele ou por ela ou pelo vosso relacionamento. Que chegou a um ponto que aquilo que mais quer é andar com a vida para a frente, mudar a página, mudar o capítulo e viver outras coisas na sua vida. Porque aqui a energia da morte é uma energia que pode ter ressentimento, pode ter mágoa, pode ter uma tristeza muito profunda. Então, quando a gente passa um ciclo neste estado de humor, a gente cansa. A gente chega a um ponto que quer se libertar dessa energia e quer se dar a oportunidade, não é? A si próprio, de ser feliz e de viver outras coisas na vida. Arcanos menores.
4 de copas, 9 de ouros, rei de ouros, cavaleiro de espadas, rainha de paus e 6 de espadas. A pessoa acha que vocês estão a transitar realmente para outra fase da vossa vida e que corre um sério risco de ficar para trás. Já fostes, é o que a pessoa pensa. Se eu não fizer nada, já fui à minha vida e já não volto mais. Por outras palavras, o consulente já não volta mais. A pessoa tem a sensação, está a começar a sentir que perdeu de vez uma oportunidade. E quer uma oportunidade de ouro, uma oportunidade a valer para ter um relacionamento estável. E porquê é que, se realmente bater com a vossa energia, não é? Se vocês realmente estão a tentar libertar-se de vez da energia desta criatura, porquê é que vocês estão a fazê-lo? A pessoa acha que foi devido ao prolongamento durante muito tempo de uma insatisfação emocional, de uma monotonia em relação a essa pessoa. E vocês aqui começam a abrir os olhos para novas oportunidades na vossa vida. E a pessoa acha que já apareceu ou que muito brevemente corre o risco de já ter aparecido outra pessoa na vossa vida e que vocês já estão a transitar energeticamente para viver uma nova oportunidade, talvez com um novo amor, e libertando-se de vez da energia dessa criatura. Aquilo que vocês querem é melhorar, é passar para uma página em branco, deixando os fardos, deixando tudo aquilo que é pesado para trás. E a pessoa também acha que a partir do momento em que começa a sentir energeticamente que vocês estão a começar a ficar mais soltos, que as coisas na vossa vida podem ocorrer a grande velocidade e que vocês estão a mirar à vossa volta todas as opções que podem ter, todas as soluções que podem ter para serem felizes. E finalmente o consulente ganhou coragem, preparou as asas e voou. Parou de se autossacrificar. Parou de se autossabotar, de se subestimar, de se anular e afirmou finalmente a sua independência e criatividade para viver a vida. E quem é independente a todos os níveis e criativo não fica mais subjugado a uma situação prolongada que está insatisfatória, uma situação difícil. A pessoa também pode achar que vocês estão a ter bastante sucesso na carreira profissional ou nos estudos e que a nível material estão a conseguir atingir uma estabilidade muito satisfatória na vossa vida. Podemos ter aqui casos que a criatura tem conhecimento que vocês mudaram de trabalho, mudaram de cidade, mudaram de país, mudaram de casa, que podiam ter mudado a rotina, um contexto de vida de raiz e que tiveram uma mudança de vida. Se não tiveram, a pessoa pode achar que sim. E que essa mudança, essa transição, passa por uma sensação muito forte de que a criatura perdeu uma boa oportunidade. É desta forma que ele ou ela vos está a enxergar. O consulente não vem mais. O consulente não vai fazer mais nada. Finalmente, afirmou-se, ganhou autossuficiência, independência e teve a coragem de ir em busca da sua felicidade, independentemente dessa criatura. Escrevam nos comentários se acham que faz sentido a interpretação de como é que ele ou ela vos enxerga neste momento. Um beijinho muito grande para todos e até uma próxima consulta. Fiquem todos bem.